ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca de 3 anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar 2 anos. E tutora do Vira-Lata Farofo. Sou professora doutora da Universidade de Brasília, UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional, Defesa Comercial e Compliance. E este é um podcast voltado para os estudantes de graduação iniciantes no mundo do direito comercial, para que possam aprender ouvindo a bibliografia obrigatória e complementar do nosso curso. Ou seja, o nosso podcast não é temático, mas sim orientado pela produção acadêmica. Ou seja, eu convidarei os próprios autores ou comentaristas dos artigos acadêmicos, capítulos ou trechos de livros essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil, para que os alunos da graduação em Direito possam, assim, conhecer e se apaixonar pelos principais autores do direito privado no nosso país. E então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um artigo da professora Viviane Müller Prado, escrito em coautoria com Ana Paula Ribeiro, intitulado Estamos preparados para o voto plural? E foi publicado no Jota, bem recentemente, agora em agosto de 2021. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria Viviane Müller Prado. Acreditem se quiser. A professora Viviane é doutora em Direito Comercial pela USP, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e atualmente professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV de São Paulo, nos programas de graduação e na pós. E é coordenadora também do Núcleo de Estudos em Mercados Financeiros e de Capitais. A professora Viviane tem uma extensa produção acadêmica com muita densidade. É uma alegria enorme ter você aqui, professora Viviane, para ter aceitado o convite aqui para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão atual que é o tema do voto plural nas SAs. Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer meu estar aqui com você e dividindo um pouco a nossa percepção de direito empresarial com os teus alunos. E eu queria parabenizar pelo projeto, né? Xícara de café com leite de direito empresarial. Achei fantástico a ideia e essa nova forma de comunicação, né? De interação com uma nova geração que está se formando, muito mais próxima de uma maneira deles se colocarem e se comunicarem, se comparado ao método tradicional dos textos e tudo. Então, parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Então, vamos começar aí o podcast para o pessoal ouvir a sua visão, a sua gota aí do nosso café com leite, que a gente está colocando aí os principais autores, né, do direito empresarial do Brasil. Professora Viviane, de onde então que surgiu essa sua inquietação que te levou a escrever esse artigo sobre voto plural nas SAs? Amanda, esse é um texto de mídia, não é um texto acadêmico, e foi produzido para a coluna Disclosure do Núcleo de Estudos em Mercados Financeiros e de Capitais da GV, publicada no Jota. O tema do voto plural já aparecia fazia um tempo nas nossas discussões, nas discussões semanais ali do núcleo. E ele apareceu com mais relevância no Brasil no finalzinho de 2019, quando a XP optou por fazer o IPO dela em Nova York e não na B3 aqui no Brasil. E aí levantou-se a questão se o mercado brasileiro deveria adotar o voto plural, né? Mas logo depois, ali no início de 2020, veio a pandemia, o distanciamento social e outros temas apareceram na pauta das discussões do núcleo e o voto plural ficou guardado. Ele sempre aparecia nas conversas, mas não com a mesma força ali de 2019. E em 2021, o tema voltou com força a partir de uma emenda à medida provisória de aperfeiçoamento do ambiente de negócios. E o artigo do Jota foi escrito em um momento onde a norma já tinha passado pelo Senado, pela Câmara, já tinha sido aprovada e aguardava a sanção presidencial. À época, foi ampla a discussão de adoção ou não do voto plural. E o debate girava em torno
precisamos ou não do voto plural, e pelas restrições previstas na emenda 17, que trazia essa possibilidade de entrada do nosso sistema jurídico, né? E o que o artigo que a gente escreveu buscou trazer era um argumento diferente, que não aparecia nos debates à época. A gente quis chamar atenção, né? Nosso objetivo foi chamar atenção para os desafios já conhecidos do nosso sistema jurídico relacionados com falhas de proteção dos investidores e a dúvida, né, existente sobre a interpretação do conflito de interesses e efetividade do regime jurídico de coibição do abuso do poder de controle, chamava atenção para problemas do enforcement do nosso sistema jurídico, né? E é dentro desse ambiente, né, que entraria mais essa maneira de concentração do poder empresarial. É dentro dessas deficiências, né, que deveria ser visto o voto plural. Então, essa foi a ideia do artigo, né, trazer um olhar diferente da entrada do voto plural no sistema jurídico brasileiro. Para a gente começar, o que é o voto plural? Qual que é a diferença, né, da regra básica que existe aí no direito societário, que seria, pelo menos em tese, uma ação, um voto, né? E quais são as diferenças que já existem, né, de outros instrumentos que quebram um pouco dessa regra da democracia acionária, né, que seria a participação minoritária no capital, com emissão de ações preferenciais, ou as superpreferenciais, a utilização de estruturas piramidais, os acordos de acionistas, as poison pills. Diferencia um pouquinho o que é essa sopa de letrinhas para os alunos, por favor? Uhum. No voto plural, Amanda, o que se faz é atribuir mais votos por ação. Então, usando um exemplo que não é real, é só fictício, mas para fins didáticos, imagine um capital social com 100 ações, né? 10 ações têm 10 votos e as demais ações têm apenas um voto. Percebem que o titular das 10 ações com voto plural terá maioria em assembleia, né? Ele consegue juntar 100 votos, enquanto as demais conseguem juntar 90 votos. Então, ele terá maioria, terá capacidade de deliberar em Assembleia Geral, apesar de ter apenas 10% das ações, né? Por isso que se fala, se chama o voto plural, ou se considera o voto plural como um instrumento de concentração de poder societário. Uma situação diversa, continuando com o nosso capital social de 100 ações, na qual todas as ações têm direito a voto, para se ter maioria nesse tipo de estrutura de capital, o acionista precisa ter ou ser titular de mais de 50% das ações. Então, essa é a situação de uma ação, um voto. Imagina-se que quem tem maioria também tem maioria do investimento naquela companhia, né? Mudando um pouquinho o cenário, imagine uma outra sociedade, né, usando o mesmo exemplo de 100 ações, né? É listada em bolsa e todas as ações têm voto. Só que um acionista é titular de 30% do capital e as demais ações estão dispersas no mercado, de maneira que nenhum outro acionista sozinho ou em conjunto consiga ter maioria em assembleia. Então, nessa situação, o titular de 30% das ações tem o controle, né? Com 30% dele, esse acionista comparece à Assembleia e consegue deliberar. Por quê? Porque os demais não estão organizados de forma suficiente para formar a maioria de 51%. Né? Uma variante nesse modelo, né, nesse nosso exemplo, é trazer uma cláusula no estatuto que obrigue a qualquer acionista que passe a ter 31% das ações a fazer uma oferta pública para adquirir as ações dos demais por um preço determinado por um critério pré-estabelecido, né? O que chamamos de poison pill, né? Nessa situação, se perceba que qualquer investidor que queira comprar o controle ou que queira ter mais de 31%, isso é mais do que esse acionista que eu estou chamando de controle minoritário, ele precisará fazer essa oferta pública, tornando, criando um desincentivo econômico para que qualquer
outro acionista tenha mais de 31%, porque sai caro, né, adquirir o controle. Então, isso perpetua o controle minoritário, é um instrumento para manutenção do controle minoritário, né? A concentração do poder e esse descasamento entre o valor investido e o poder de decisão pode decorrer de uma estrutura de capital que tenha ações sem direito a voto, né? Imaginem, vamos continuar nesse exemplo de 100 ações. Imagine que 50 são ordinárias com voto e 50 são preferenciais sem voto, né? Percebam que nessa situação, para ter maioria em assembleia, é preciso ter maioria das ações ordinárias, isso é, maioria das 50 ações, né? O que pode corresponder a somente 25% do capital total. Então, por ações preferenciais, sem voto, também consegue-se ter esse descasamento entre o percentual investido e o poder de decisão, né? Uma forma de concentração ainda de poder pode decorrer da utilização de acordo de acionista, né? Onde a maioria dentro do acordo acaba tendo, então, a possibilidade de determinar as decisões da companhia, né? Então, ele tem maioria dentro do bloco de controle, né? E note que todos esses instrumentos podem coexistir. Então, você pode ter uma companhia com voto plural e também ações preferenciais, ter um acordo de acionistas disciplinando o controle conjunto, enfim, é possível imaginar uma infinidade de situações que coexistam todos esses instrumentos de concentração de poder, né? Então, essa era uma questão muito evidente ali para aqueles que pensavam por que o Brasil precisa adotar o voto plural, né? Já se tem uma série de outros instrumentos que possibilitam a concentração de poder, né? Por que mais um, né? E aqueles que eram favoráveis e são favoráveis ao voto plural mencionavam ou traziam o argumento de que é uma estrutura menos complexa, menos custosa e mais transparente, e por isso deveria-se adotar o voto plural, né? Mas a questão que tem por trás, né, de todas essas estruturas de concentração de poder é justamente a desproporção do capital investido e do poder de decisão, né? E aí pergunta-se se há incentivo desse acionista controlador, que tem um pequeno percentual de participação, de trabalhar e de decidir para maximizar o valor de toda a companhia e dos demais acionistas. Perfeito, deu para entender toda a diferenciação do voto plural dos instrumentos que já eram existentes. E agora, para a gente entender um pouquinho, quais que são aí as vantagens, né? E também, é claro, as desvantagens, já que nada aí é o consenso, sobre a existência, né, do voto plural em um sistema jurídico agora aceito no Brasil. Quais que são aí os segmentos de empresas que vão se interessar por isso e, consequentemente, vão ser favoráveis à existência do voto plural no Brasil? E quem que vai ser contra, né, esse tipo de instrumento? A quem prejudica, eventualmente? Essa pergunta é interessante porque, obviamente, né, o direito societário ele é composto por interesses, né? Existem os vários interesses que devem ser ali considerados. E eu acho que vale a pena falar um pouco quando esse texto foi escrito, né? Ele foi escrito em um momento de entrada dessa possibilidade do voto plural no Brasil, onde havia muita discussão, né? Então esse tema começou a ser bastante discutido, ou mais discutido, a partir da abertura de capital da XP em 19 nos Estados Unidos, né? A escolha pelo mercado americano preterindo a Bolsa Brasileira, e aí começou a se discutir, bom, mas por que foi buscar, né, recursos lá e não aqui? O que o nosso mercado não tem? E aí veio, olha, uma das justificativas da XP e de outras companhias que tinham escolhido, né, ou preferido um outro mercado, foi, olha, nós não temos, assim, não tem essa possibilidade da abertura com o voto plural. Então começou-se a verificar ali quais são os prós, os contras, quais os mercados que tem, quais os mercados que não tem, e eu acho que, né, alguns autores se posicionam, as pessoas importantes no Brasil se posicionaram sobre isso, e tem um leque de prós e contras, digamos assim, não é prós e contras, mas tem alguns
argumentos favoráveis e outros contrários à adoção desse voto plural, né? A primeira, digamos assim, posição favorável é essa, assim, quanto maior a opção de um sistema jurídico, né, maior a possibilidade de novas aberturas de capital, criando novas oportunidades de financiamento dentro do mercado brasileiro, novos negócios, companhias que tenham um aspecto inovador, captem recursos no mercado de capitais. Então, é uma ideia de maior autonomia, né, privada para a estruturação do seu capital para a captação. Então, assim, nós poderíamos ser mais sofisticados, ter também um voto plural ao lado de tantas outras formas de concentração de poder. Um segundo ponto que se traz benefício do voto plural é uma possibilidade de garantir a estabilidade do controle na mão do fundador, né, e não ficar à mercê ou prestando contas no curto prazo, principalmente para os investidores institucionais. Esse é um argumento muito forte em mercados com controle, com capital disperso, né, onde as prestações de contas constantes ao mercado importa, né, as trimestrais, as anuais, e o preço o valor das ações tende a flutuar conforme esses resultados. E as companhias tendem a ter uma visão muito de curto prazo para dar a resposta positiva ao mercado, preterindo esse longo prazo, essa visão de longo prazo. Então, o voto plural estabilizaria o poder e não necessitaria essa necessidade de respostas e resultados somente em uma visão de curto prazo. Uma outra possibilidade, um outro argumento favorável ao voto plural você traz também uma maior oportunidade de investimentos, né? Assim como tem uma maior de ofertas, você tem maior leque de investimentos, né, e ganhos de crescimento, de empresas inovadoras, e dividir os benefícios isso com, então, investidores de mercado, né? Um outro argumento que apareceu aqui no Brasil foi, olha, nós já temos vários outros mecanismos de concentração de poder. Por que não aceitar o voto plural? Né? Então, assim, por que não mais um? Né? Já temos outros com maior transparência, com maior definição, sem ter que fazer grandes estruturas e arquitetura para se chegar ao poder que se deseja, né? Então, essa foi uma questão. E um outro ponto que apareceu cabe ao investidor escolher se ele irá aportar os recursos ou não. Então, assim, cabe, se entende, né, ou se defende que cabe àquele que é superavitário, que tem poupança de investimento, que se informe e conheça, né, os prós e contras para que se coloque ali os recursos em determinada companhia que tem a estrutura de voto plural. Então, esses são os argumentos que apareceram ou favoráveis à adoção, né? Seria um benefício para o mercado brasileiro. Contrário ao voto plural, tem, eu acho que uma visão de proteção do investidor muito atrelado aos custos de agência, a ideia que uma ação, um voto é a estrutura de capital que melhor protege os investidores, onde você tem os melhores incentivos ao acionista controlador, que não se aproprie indevidamente de benefícios daquela posição, né? Assim, então, é um raciocínio econômico relacionado a custos de agência. Contrário ainda, está essa possibilidade do voto plural chegar a situações de existência de um ultraminoritário, né? Alguém com baixo percentual de participação, sem, assim, diríamos, incentivos de trabalhar para, né, a remuneração do capital dos demais acionistas. E isso favoreceria a atuação para ter um benefício particular, um benefício indevido, né, pessoal ou então particular, que não é dividido com os demais acionistas. E exemplos desse tipo de benefício. Então, contratação com empresas do mesmo grupo, a preços diferentes do de mercado, né, a condições favoráveis a outra empresa, né, prejudicando a empresa aberta
a empresa investida e beneficiando a outra, buscando remunerações também excessivas para os administradores, e se o fundador, principalmente o titular da ação com voto plural, se estiver nessa posição. Então, busca-se ganhar em outras situações diferentes daquela da posição do acionista, né? E fato é que as pesquisas empíricas até hoje feitas, em grande parte delas no mercado norte-americano, são inconclusivas. Não se tem nenhum estudo conclusivo e isolado que consiga demonstrar qual diríamos assim, como se prova, né, empiricamente, ser contrário ou favorável ao voto plural. Então, essa é uma questão, né? Assim, esses são os argumentos que estão colocados, né, hoje em dia, né? E a outra pergunta que você colocou, Amanda, é que tipo de empresa usa. Então, eu acho que isso pode estar conectado com uma visão, né? Quando eu falei ali no início o que é uma ação com voto plural, eu não cheguei a mencionar o objetivo dela. Por que se defenderia um acionista ter um maior número de votos por ação? Né? O que justifica isso? Né? Não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de razoabilidade, numa perspectiva econômica, é que aquela pessoa tem um conhecimento ou ela tem uma percepção do negócio muito singular, né, que justifica ela ter a manutenção do poder de controle, apesar de não ter aportado recursos suficientes para ter a maioria do capital social. É interessante notar, né, que mesmo no mercado aberto de grandes empresas, a pessoa volta a ter importância. Né? O nome volta a ter importância. Então, é um retorno de uma estrutura empresarial bastante sofisticada, mas você tem lá uma pessoa que importa estar lá, né? E o investidor colocará dinheiro enquanto essa pessoa estiver lá. E aí tem várias empresas de tecnologia que passam na cabeça de vocês, onde vocês têm um nome, né, colocado ali. Vocês têm lá a Apple, Facebook e tantas outras, onde vocês conseguem localizar o nome que está por trás da criação e do desenvolvimento. E nessas companhias, entende-se que é importante manter, né, aquela pessoa naquela posição de estabilidade na decisão das condições de negócio, né, das decisões de negócio, das estratégias do negócio. Né? E aí isso justifica o voto plural. Então, onde se espera que esse tipo de instrumento jurídico seja utilizado? Ou onde ele é defendido de ser utilizado? São essas áreas e esses negócios nos quais uma pessoa tem uma relevância. Se eu estou num varejo, né, talvez existem várias empresas de varejo, independentemente do seu condutor. Se eu estou em algumas empresas, assim, não tem tanta, digamos assim, relevância ou tanta percepção da relevância de uma pessoa, mas empresas de tecnologia e inovação, né? Isso já aparecia em empresas de moda, jornalismo, mídia, né? Que precisa da verificação, como eu falei, né? Da importância de um determinado sujeito, né? De uma determinada pessoa, com aquilo, e aí se justifica aquele voto plural. Então, ela deve ser usada, ou ela é defendida, não digo nem defendida, mas ela, assim, sempre aparecem exemplos relacionados a empresas de tecnologia, mídia, moda, jornalismo, assim. Então, essa percepção. Mas ela não é exclusiva para esses setores, né? Ela pode ser usada por tantos outros, né? Bacana demais essa percepção. Acho que os alunos que são muito mais antenados do que eu vão ficar aí certamente interessados nesse tipo de instrumento, já que vale aí para essas empresas de ponta, né, que estão surgindo, de tecnologia, essas startups. E aí, para a gente entender, até pelo próprio exemplo da XP que você mencionou, professora, de que modo
essa existência, né, de uma multiplicidade de sistemas jurídicos no mundo, né, algumas aceitando o voto plural, outras proibindo. Isso tem, de algum modo, quase que entre aspas aqui, né, um fórum shopping, né, uma seleção aqui das próprias empresas aonde realizar a sua abertura de capital na bolsa. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, de que modo que isso também afeta ou pode afetar os segmentos de listagem, né? Então, B3, por exemplo, que tem, né, no segmento mais elevado de novo mercado, a regra de uma ação, um voto, né? De que modo que a gente passa a ter aí uma mudança na lógica de mercado também aqui no Brasil? Essa tua pergunta é ótima, Amanda. E para quem quer trabalhar com o mercado de capitais e entender a relevância do direito ou das escolhas normativas, perceber que nós não estamos isolados, né? O nosso mercado, o fluxo de capital, ele existe, né? Então, companhias brasileiras com atividade no Brasil podem captar seus recursos em outros mercados. Então, uma companhia com atividade no Brasil pode captar em mercado europeu, pode captar no mercado americano, num outro mercado latino, né, aqui na América Latina, assim como o capital, o investimento também ele tem o seu fluxo. Então, um investidor em um mercado norte-americano pode colocar seus recursos lá, mas também aporta seus recursos no Brasil, e o mercado brasileiro ele não digo dependente, mas o investidor estrangeiro ele é representativo, né, das negociações e dos aportes de recursos. Então, tendo na cabeça, né, tendo claro essa possibilidade de captação em outros mercados e entrada de recursos de investidores estrangeiros, começa a ficar interessante perceber qual é a melhor forma, né, ou a forma mais adequada para financiamento de uma determinada empresa, ou onde, né, alocar recursos, né, muitas vezes pelos próprios investidores institucionais, isso é, aqueles investidores que têm né, que são gestores de recursos, são os fundos de investimento, as seguradoras, as instituições financeiras, né, e isso importa. Para quê? Porque a escolha de abrir o capital no Brasil ou no mercado norte-americano, como foi o exemplo da XP, passa por entender quais são as regras que tornam possível, né, quais são as regras que possibilitam acessar o mercado da maneira que lhe interessa. E, obviamente, o poder de controle está nesse cálculo. Né? Aonde eu consigo acessar, né, me capitalizar sem perder o controle? E aqui o voto plural é uma variável, ou é um instrumento jurídico importante, né, para se perceber. E foi dada essa justificativa. Eu não abri o capital no Brasil, por várias razões, mas também porque não me possibilitava manter o controle com esta captação, né? O mesmo assim aconteceu no Nubank, em outras captações a gente percebe que esse é um ponto não único, mas é relevante, né? E isso não é uma exclusividade do Brasil, né? A gente não está sozinho nessa. A utilização do voto plural, né, aparece lá no Google em 2004 e apareceu, por exemplo, em 2012, né, o Manchester United escolheu Nova York e não Singapura. Em 2014, o Alibaba tentou fazer a oferta com ações sem voto em Hong Kong, foi negado, ele foi lá e fez uma abertura gigante no mercado norte-americano. A Fiat Chrysler também não optou por não fazer a oferta na Itália e fez na Holanda em virtude da possibilidade de usar ações com voto plural, né? E a XP, né, olhando para o Brasil, a XP em 2019 foi para o mercado norte-americano, não escolhendo a bolsa brasileira. Então, o que se percebe, né, depois foi um movimento de modificação da legislação. Então, a Itália mudou em 2014, permitindo o voto plural. Hong Kong, em 2018, mudou, Singapura também, né, adotando o voto plural, mas com restrições. E em 2021, o Brasil fez essa escolha, né, também possibilitando a adoção do voto plural, mas também com algumas restrições. Então, o
que é interessante para quem está começando e está na graduação, né? Perceber que o direito, muitas vezes, ele está ali conectado com interesses, né, do mercado brasileiro. É óbvio que o mercado pode perder grandes ofertas por não ter um instrumento jurídico, né, um determinado instrumento jurídico. Por outro lado, né, assim, comparar mercados só em razão de um determinado instrumento jurídico soa ingênuo. Né? Ninguém vai escolher um mercado ou outro. Né? Primeiro, você tem que ter a capacidade de acessar um mercado estrangeiro, que não é tão óbvio, no tempo, pequenos negócios não conseguem. Então, também tem uma faixa, tem um tipo de empresa que consegue acessibilidade a esses mercados. E apesar da justificativa de algumas empresas ter sido e aparecer isso muito claro, né, da flexibilidade, da perda no controle ser um ponto essencial para escolher esse salto em mercado, se sabe que o mercado americano ele é muito mais sofisticado, a forma de precificação, né, de colocação do preço é muito mais precisa. Então, alguns mencionavam, tudo bem, tem a questão do voto plural, mas também tem uma questão de melhor preço que é dado no mercado estrangeiro, porque consegue entender melhor essas companhias inovadoras, né? Então, tem várias variáveis que tem que ser considerada, né? Tentar isolar só o voto plural, ele é mesmo, é uma análise incompleta, né? Isso já mostra E tem uma outra questão, né, Amanda, que é interessante. A companhia pode abrir o capital lá fora e depois voltar ao Brasil com a ADR, né? Ela começa a listar, e aí o que aconteceu foi que a Bolsa realmente, no ano passado também, reviu-se a norma de ADR, que são recibos representativos das ações que você negocia em uma outra bolsa. Então, você tem esse movimento, né? Você vê a XP, ela abre o capital lá e depois vem ao Brasil, para a Bolsa Brasileira, negociar a partir desses recibos né, representativos das ações. Então, o mercado de capitais ele é mesmo bastante dinâmico, e aí eu falo isso para que vocês sejam muito críticos aos argumentos que aparecem, né, e consigam formar a opinião de vocês mesmo a partir de norma jurídica e percepções jurídicas, percepções financeiras e também percepções de mercado, né? Então, acho que isso é uma questão importante. A outra pergunta que você fez ao final... a B3, né? A questão da B3, eu lembro que quando apareceu o voto plural, e como ela é uma ação ordinária, né? Ela é uma ação ordinária com voto, a pergunta que ficava à época foi, poderá existir um IPO, né, uma abertura de capital no novo mercado com voto plural? E aí foi uma percepção, eu não sei se a Bolsa chegou a se manifestar oficialmente, mas era uma percepção que contraria a lógica, né? Todo novo mercado surgiu para ser uma ação voto, então não é só uma questão de ser uma ação ordinária, era uma questão, né, assim, apesar de formalmente, se você olhar lá, conseguir dizer que é uma ação ordinária, eu não estou emitindo preferencial, mas esse descasamento entre, né, os direitos políticos e econômicos contraria a própria ideia ou lógica do novo mercado, né? E aí várias especulações surgiram, quer dizer, vai ter lá a segmentação específica, né, para voto plural, a companhia de voto plural, mas assim, são, acho que especulações, lógico que a Bolsa é uma instituição que só se moverá nesse sentido se houver a demanda, se houver a necessidade de ter regras específicas além da legislação e da regulação administrativa, mas enfim, sempre quando entra alguma coisa nova, vem uma percepção de, bom, quem emitirá em qual nível de deslistagem? Vai ter que ser no tradicional ou consegue acessar ali um nível 1, nível 2? Quer dizer, tem várias perguntas e como não houve ainda nenhuma abertura, né, são várias questões que a prática e as necessidades, tanto dos investidores quanto das companhias, conseguirão acomodar e alocar no futuro. Interessantíssimo, para a gente acompanhar mesmo aí os próximos passos, né? E para a gente entender um pouquinho aí, né, de como que surgiu esse tema. A gente entendeu o contexto, mas
E formalmente, esse tema surgiu na tramitação, né, da medida provisória que era melhoria do ambiente de negócios e acabou entrando, né, no final ali de 2021 na Lei 14.195, que alterou a Lei de Associados e previu aí, né, o voto plural. O texto que foi finalmente aprovado e sancionado, né, que permitiu o voto plural, qual é a visão, ou a sua visão, ou as visões possíveis a respeito desse texto, né? É possível a gente projetar que, de fato, a gente vai ter uma série de IPOs aqui realizados no Brasil utilizando o voto plural ou não? Tem alguma trava que foi colocada? Bom, falando um pouco do processo legislativo, como isso entrou em uma emenda no final, ali, entrou no texto que foi aprovado. A questão do voto plural sempre existiu, né? Quem estuda o societário, essas formas de concentração de poder, o voto plural aparece como uma experiência internacional, uma experiência de outros mercados, então sempre aparece nos estudos. Já existia um projeto de 18 que autorizava o voto plural, mas eram nas companhias fechadas, então já existia ali um movimento, né, na parte da legislação, um movimento para se tentar colocar o voto plural no Brasil. Nessa de 18, um primeiro, se a gente voltar lá aos casos estrangeiros, quer dizer, já estava se movimentando, outros mercados já estavam se movimentando para possibilitar o voto plural, né? A gente não tinha perdido nenhuma grande oferta ainda, mas tinha essa percepção. O que acontece ali em 2019, quando a XP faz uma grande oferta no mercado norte-americano e menciona que uma das razões, né, veja, uma das razões foi a possibilidade de ter acesso ao voto plural, né, se inicia um movimento, né, de agentes de mercado, capitaneado principalmente pela Bolsa de Valores, para se perceber se o nosso mercado também não deveria ter esse tipo de voto ou continuaríamos perdendo ofertas para outros mercados em razão também, né, do voto plural. E dentro do Ministério da Economia teve um MK, um grupo de trabalho que começou então a estudar a adequação, em que condições, envolvendo uma série de interessados e pessoas muito próximas ao tema, especialistas, que discutiam, né, como no mercado brasileiro, se no mercado brasileiro deveria haver, em que condições, quais eram os benefícios, os prós e contras, né? E tiveram muitas também manifestações divergentes, né? Mesmo na mídia, quem procurar nesse período consegue encontrar ali uma série de eventos, textos, numa mídia, seja digital, impressa, com opiniões divergentes sobre o voto plural. E todas muito, às vezes, até apaixonadas, né? E o que aconteceu? Então, já existia quem está acompanhando, ou quem estava acompanhando o tema, sabia que esse era um tema, esse era um assunto que já estava ali, né, para alguma hora tentar entrar. E quando vem uma medida provisória, né, com o ambiente, né, para a melhora do ambiente de negócios, com questões societárias ali colocadas, vem então uma oportunidade de se colocar ali dentro alguma coisa que já havia sido pensada e não precisaria de um trâmite para alteração da lei das SAs. E nesse momento que vem uma emenda né, sugerindo a inclusão do voto plural com uma série de limitações. Então, é esse o trâmite legislativo. Ele surgiu, não era originário da medida provisória, mas assim, o tema assim, já estava bem, né, já estava ali há um ano e tanto discutido se deveríamos ter ou não voto plural, em que condições. E outra pergunta que fala um pouco se é adequado, por a escolha brasileira, né? Assim, alguns mercados, por exemplo, como os Estados Unidos, o mercado norte-americano, ele vem com uma possibilidade de se emitir ações com voto plural. Singapura e Hong Kong se permitiu, mas se trouxe uma série de limitações. O Brasil fez essa escolha. Adotamos o voto plural, é permitido o voto plural, mas há uma série de restrições. Eu vou comentar aqui um pouco quais são essas restrições, também colocando um pouco em contexto. Então, uma primeira, pode ser companhias abertas ou fechadas, mas das abertas só as que não estão listadas, só aquelas que forem acessar o mercado, para que haja uma efetiva escolha do investidor colocar
seus recursos em empresas, compreendendo, né, assim, desde o início ela expõe a sua estrutura de capital compreendida pelos investidores que estão escolhendo aderir àquela oferta. Um outro limite é o número de votos por ação. A lei traz 10 votos por ação. É um limite para que isso não extrapole, né, assim, que 10, porque se entendeu razoável que 10 ações era um limite para a estruturação do poder de controle. Tem um outro limite da vigência desse direito, né? Desse direito de 7 anos. Então, é uma limitação de 7 anos na vigência desse direito, prorrogável por prazo indeterminado. Então, essa foi uma modificação que veio no processo legislativo, muita gente não conseguiu explicar muito bem porque você tem um prazo fixo e depois possibilita ser por um prazo indeterminado. Aqui há uma escolha e tem a ver com a ideia de que a pessoa é fundamental para o negócio. Agora, enfim, essa aqui a gente precisaria de mais tempo, mas para tentar assim, conversar sobre isso. Mas assim, entende-se que talvez em 7 anos, né, uma vez passados 7 anos, já se tem uma avaliação do negócio, se o fundador que tinha aquela ideia, aquela promessa, se atingiu ou não. Então, há quase uma reavaliação, né? A ideia é assim, mais ou menos, há uma reavaliação dos investidores ou dos demais acionistas, se vale a pena aquele acionista, aquele titular do voto plural, continuar com aquele poder desproporcional dentro da companhia. Né? Essa seria a ideia desse limite da vigência. Agora, quando há prorrogação para um prazo indeterminado, é mais ou menos assim, passou 7 anos, foi bem carta branca para o final. Esse prazo indeterminado é um pouco... foge à lógica, né, da percepção de que uma pessoa ela é importante ou essencial ao negócio de uma forma perene, né? Enfim, essa é a crítica que se faz ou que não se compreendeu muito bem, mas fato é que teve essa... uma outra também que encontra uma limitação que encontra justificativa no fundamento do voto plural é que ela não é transferível. Então, assim, essa ação não é negociável. Uma vez alienada, perde-se, né, os benefícios do voto plural. Então, assim, se eu sou titular de um voto plural, crio a minha empresa de inovação, mas eu quero alienar, quero vender, né, eu perco, assim, o comprador, né, o adquirente, ele perde esse direito, o que praticamente inviabiliza a alienação. Ninguém vai comprar 10 ações que representam o controle, mas sem representar o controle. Né? Então, essa é uma questão, e é uma questão assim que, sob o ponto de vista econômico, às vezes, para mim, pelo menos, não fica claro o incentivo que terá alguém para ter o voto plural, então criar uma empresa, crescer a empresa, fazer esse negócio, né, gerar valor e não receber na sua eventual alienação. Então, assim, eu gero valor para a empresa e ele vai ficar na empresa. Né? Talvez seja assim o ápice de uma governança, né, de um desapego à geração de valor depois da parte individual, mas esse é um ponto ainda que eu estudo e tento entender, né, o quanto esse é um ponto que talvez desincentive a utilização. Né? Se coloque na posição do empreendedor. Né? Eu estou criando um negócio, vou me capitalizar no mercado, daqui a 7 anos, se decidirem não mais a vigência, eu perco o controle, também não ganho nada, se eu não posso alienar e receber, por mais que eu gere valor nessa empresa. Então, esse é uma pergunta que talvez não interesse tanto às empresas, esse limite, apesar de fazer sentido com o fundamento da existência do voto plural. Né? Em algumas matérias, 2 específicas, né, remuneração dos administradores e transações entre partes relacionadas, não é possível exercer o voto no benefício de uma majoração do seu direito a voto. Né? Então, assim, se eu vou votar quantos administradores devem remunerar, por quantos administradores devem ser remunerados, quer dizer, o pagamento, né, assim, pela gestão da empresa, e em transações entre partes relacionadas, isso é, negócios realizados entre empresas que tenham alguma conexão, o voto plural não pode ser negociado. E aqui também há uma questão, uma dúvida, quer dizer, lógico, na remuneração dos administradores, eu
eu posso perceber que eu dei esse direito de decisão aos demais acionistas desinteressados. Mas, ao mesmo tempo, né, para quem ali estuda e percebe remuneração tem a ver com um pacote de incentivos relacionados com a estratégia do negócio e tudo mais. Então, eu tenho o direito a estabelecer a estratégia do negócio, mas na hora da remuneração eu não tenho o direito de indicar como deve ser remunerado. Então, também há um descasamento que não é tão claro, né, ou como os minoritários vão compreender, entender e se posicionar sobre a remuneração que possivelmente deve ser do próprio fundador, né? Então, esse é um limite que foi colocado que faz sentido, mas também acho que é um desestímulo para aqueles que vão utilizar ou potenciais consumidores dessa norma, né? Depois tem outras regras, né? Tem um recesso, né, na instituição do voto plural, o que pode tornar a escolha ali custosa. Tem uma vedação de operações societárias com companhias que não adotem o voto plural. Então, uma companhia que tenha voto plural, em princípio, não pode fechar uma operação societária com outra que não tenha, uma fusão, uma incorporação, justamente porque você passaria a ter um voto plural indiretamente, né? E as estatais também não podem votar. Então, Amanda, assim, no fim, há uma série de limites que fazem sentido, né, assim, para tentar trazer parâmetros de atuação, para que não haja abuso, né? Mas, por outro lado, também cria uma série de barreiras que não existem em outro mercado. Então, assim, voltando ao discurso, né, vamos adotar o voto plural para concorrer com mercados estrangeiros. Muito bem, mas eu estou concorrendo... primeiro que eu não tenho um mercado tão sofisticado, com capacidade de precificação tão acurada quanto o mercado assim, nos Estados Unidos. E aqui ainda o voto plural vem com uma série de restrições que podem desestimular o uso. Então, até agora, pelo menos que se sabe, não se foi utilizada, né, nenhuma operação. E ficou mesmo assim uma coisa, um instrumento com essas características, né? Outros mercados, Hong Kong e Singapura, também têm outros limites e houve utilização. Então, acho que há uma talvez não aquelas que irão acessar o mercado ou iriam acessar de qualquer forma outros mercados, mas talvez companhias de tecnologias nacionais que não tenham acesso ou que não consigam, né, captar fora, possam utilizar e seja interessante, mas é alguma coisa ainda que está por vir, assim, né? Acompanhar de perto aí a evolução dos casos também. E para a gente começar aí a reta final da nossa conversa, qual que seria, professora Viviane, a sua recomendação para os alunos que tenham interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil, tendo em vista aí sua trajetória, você sendo aí uma das professoras mais estudiosas e mais reconhecidas aí dessa área, que atua diretamente numa das escolas, né, de negócios aí mais renomadas também do Brasil, com o núcleo de estudos em mercado de capitais. Então, o que você recomenda para os alunos aí da graduação ou quem tiver eventual interesse em fazer essa inserção? Então, Amanda, a gente sempre, assim, cada um tem suas características e deve seguir o seu caminho da forma como entenda da melhor maneira, né? Mas o primeiro ponto, acho que é se preparar, né? Se prepara, estuda, tentem construir uma trajetória de formação interessante. Eu acho que isso faz diferença, né? Depois, com o tempo, né? Olhar a sua trajetória, a sua formação, o estudo. E eu acho que falar disso, falando do voto plural, ou tentando explicar, eu acho que fala bem assim, o que eu acho que precisa, né, de alguém que quer enfrentar e trabalhar com o direito empresarial, essa parte de mercado de capitais, primeiro, né, dialogar com outras áreas, né, ter formação de conhecimento. Acho que, lógico, será chamado a falar sobre direito, então é pressuposto que a parte jurídica, ela é essencial, ela está ali de pressuposto do conhecimento, mas também buscar assim, conhecimento na área de finanças, de economia, mesmo sociologia, outras áreas importantes, para que consiga dialogar e forme um conhecimento robusto, né, percebendo interesses, percebendo funções
interesses, funcionamento de um mercado que tem a sua complexidade, mas ela é bastante acessível para quem busca e tem uma formação multidisciplinar. E eu não acho que precisaria necessariamente de uma formação multidisciplinar, mas se você está na graduação, faz uma disciplina na economia, faz uma disciplina em outra escola, e isso vai assim para a minha terceira, diríamos, percepção, né? Conviva com pessoas que pensem diferente do raciocínio jurídico, né? Que tem uma lógica diferente, que consiga se posicionar a partir de outro ponto de vista. Isso te fará, diríamos, uma pessoa capaz de fazer conexões diferenciadas, pensar o contexto de uma maneira diferenciada. Então, assim, minha questão é, não se feche em questões jurídicas. Saiba muito bem, porque será esperado de vocês, mas se abra para um conhecimento maior, né? E saiba o que está acontecendo, né? Fique muito ligado nas coisas que estão acontecendo, porque é com isso que você vai perceber e se formar e se posicionar de uma maneira consistente, né? Assim, acho que isso é um ponto que eu falaria, assim. Essa recomendação a gente ainda não tinha recebido, nem na primeira temporada, até agora também não. Então, de fazer outras cadeiras, eu acho uma excelente... O pessoal já tinha comentado, né, de estudar, de tentar abrir para outras áreas, mas essa sugestão é excelente, né? A gente tem na faculdade ou na universidade essa possibilidade de outras cadeiras, então é bem interessante mesmo. Ali, por exemplo, eu dou aula na economia. Dar uma aula na economia é totalmente diferente de dar uma aula no direito, porque os alunos pensam diferente. Então, e a gente tem alguns cursos conjugados. Então, eu tenho metade dos alunos de economia, metade de direito. Então, também isso eu vejo. Então, eu percebo que é essencial saber falar, dialogar. É uma forma, né? E quando não tem, eu acho que fazer uma cadeira fora, eu acho que vale a pena. Legal demais. E a última pergunta, então, que é uma pergunta aqui dessa segunda temporada. Quem que você gostaria de ouvir aqui? Qual livro que eventualmente marcou sua trajetória? Qual artigo? Qual capítulo de livro? O que você acha essencial para os alunos da graduação ouvirem e não esquecerem? Olha, a minha sugestão é do professor, de convidar o professor Ariosvaldo Matos Filho para falar, porque é alguém que eu tenho uma convivência constante, porque ele está ali junto comigo no núcleo de mercados financeiros e capitais da GV, e ele tem uma trajetória bastante privilegiada, né, uma mente bastante privilegiada para verificar, para se posicionar e reconhecer pontos importantes, né, ele tem uma trajetória que foi... fundador da Escola de Direito, então ele tem uma percepção de ensino, de modificação do ensino jurídico no Brasil, é o fundador de um grande escritório de advocacia, passou pela esfera pública, né, na vida pública, seja presidente da CVM, reforma fiscal, e hoje está dedicado à vida acadêmica, né, à escrita, à produção, e tem um livro que é do Direito dos Valores Mobiliários dele, né, que são 2 volumes, mas é possível selecionar um. Então, assim, acho que alguma parte desse livro, mas a percepção dele, eu acharia que seria um ganho para esse grupo aqui, né? Ou para essa série de podcasts. Excelente dica, já está anotadíssimo. Vou tentar aí fazer o contato para a próxima temporada. Muito obrigada pela sugestão. E, professora Viviane, então com isso a gente conclui. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa segunda temporada. Foi uma xícara de café com leite. Acho que teve até um energético aqui, porque eu saí empolgada aqui para acompanhar mais já essa questão do voto plural. Então, muito obrigada pelo nosso café da manhã aqui tomado juntos. Até a próxima. Obrigada, Amanda.